Exemplo 2, que no caso vai ser o tema, que é a continuação da introdução da aula anterior que nós vimos. Caminhos para combater a intolerância religiosa, da Vanessa Soares Mendes. Olha só, gente, em análise do primeiro parágrafo do desenvolvimento sobre intolerância religiosa, vocês vão perceber que o que está grifado em amarelo é a expressão que inicia o parágrafo do desenvolvimento, lembrando que é obrigatório colocar essa expressão para iniciar. Em azul, tem aí uma citação indireta de Albert Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito. Então, ela vai relacionar logo em seguida com o que está sublinhado aí, né? Que é a contextualização, a relação do repertório sociocultural com a proposta. O que ela coloca? Sobre tal ótica, é indubitável que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil hoje não possuem ligação direta com o passado, haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia no século XVI, é uma alusão histórica. Então, ela faz uma relação, ela argumenta a partir do repertório sociocultural que ela colocou do Albert Einstein, faz a argumentação e relaciona com o contexto histórico. E, por fim, ela coloca aí a tese ou a problemática dela, que ao longo da historiografia, mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época, instaurou-se por conseguinte o medo e a intolerância ao diferente. Então, segue aí as características do desenvolvimento, né? A expressão para iniciar o parágrafo, o repertório sociocultural, a contextualização, ela colocou uma alusão histórica e ainda colocou uma tese e uma problemática, no caso aqui é uma problemática. No segundo parágrafo do desenvolvimento sobre intolerância religiosa, ela inicia também com uma expressão, óbvio, tem que ser uma expressão diferente e que faça ligação de um parágrafo com o outro, e ela coloca assim: além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas. Então, nesse parágrafo do desenvolvimento, ela coloca as características que o Enem exige, que é a expressão que está grifada em amarelo, o repertório sociocultural, que no caso vai ser a Constituição de 1988, mais uma alusão histórica que ela relaciona com a ditadura militar. Logo depois, ela contextualiza, argumentando, e o que está de rosa aí, ela coloca a problemática que a intolerância social é uma chaga social que demanda imediata resolução. E no final, depois do que está destacado de rosa, ela dá uma introdução da conclusão, ou seja, ela inicia meio que uma conclusão. Erilene, eu posso fazer isso? Pode, mas você tem que ter cuidado, porque se você coloca a conclusão no parágrafo do desenvolvimento com o agente sendo o Estado e coloca mais ou menos uma possível solução, você tem que ter cuidado para não repetir essa solução na conclusão. Porque você está repetindo a mesma ideia 2 vezes. Então, você vai perder ponto na competência 3, que é a argumentação, que dá a entender que você não sabe argumentar, e na competência 4, pois vai ficar sem coerência, né? Então, esse é o segundo parágrafo do desenvolvimento sobre intolerância religiosa.